A gente vem agora de linguagens, com linguagens e mais precisamente língua estrangeira, com o mestre Juscelino Aquino. Juscelino Aquino, solta a vinheta aí, por favor. Salve, professor! Bom dia, mestre! Bom dia, querido. Tudo bom? Tudo bom com você? É um prazer tê-lo aqui novamente aqui no nosso Pré-ENEM Live. Obrigado, querido, pela recepção. Você é sempre gentil e é um prazer estar aqui para colaborar, para ajudar e para dar o melhor para essa galera que está aí, que no domingão parou para assistir nossa aula. Beleza. Ô, Juscelino, o que é que você está trazendo aí na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai abordar questões recorrentes no certame, no Exame Nacional do Ensino Médio, com linguagens, mas língua portuguesa, né? Nós vamos trabalhar hoje a língua portuguesa. Ah, é a hoje. língua portuguesa. O nosso roteiro aqui é que tá certo, mas é isso mesmo, língua portuguesa. Beleza. E que aspecto da língua portuguesa você vai trabalhar, professor? A prova ela tem cobrado muito, Wellington, essa parte, inclusive fundamental. A gente vai trabalhar conceitos com língua, com fala, linguagem de modo geral. Nós também vamos abordar na nossa prova hoje uma das, sem dúvida, das escolas literárias mais cobradas. Hoje o modernismo vai ser trabalhado aqui, questões fundamentais do modernismo e a linguagem relacionada ao texto literário. Como a prova tem se comportado na utilização de textos literários, que tipo de exigência ela tem feito ultimamente. Beleza, professor, pois mande ver, arrase aí. Vamos lá, então, vem com a gente para o melhor de hoje. Galerinha, na aula de hoje, nós trouxemos para vocês a seguinte discussão. Vamos começar aqui, então. Um conceito que é basilar é o conceito de linguagem. Você já deve ter percebido, com certeza, no seu cotidiano, as cédulas de dinheiro elas têm tamanhos diferentes. Por ter tamanho diferente, aquilo não é à toa. Ali é uma chamada linguagem tátil. Você já deve ter percebido no chão de um banco, o chão do banco é emborrachado, tem aquela estradinha no chão do banco emborrachada. Ali é chamado de piso tátil. As cores do semáforo orientam quem trafega, né, na via. Deve ter percebido as lixeiras que têm cores diferentes. Isso também é uma linguagem crômica. Com certeza você já deve ter visto aquele rapaz com as lanternas, tentando orientar o piloto quando está taxiando num aeroporto. Dentro de numa caixa de remédio, você deve ter percebido aqueles furinhos na caixa de remédio. Aquilo é uma linguagem. Então, vamos lá. Se eu tenho a linguagem como um conjunto maior, esse que precisa de um código estabelecido entre os falantes, a linguagem é um conjunto da qual a língua é subconjunto. A língua, no caso, a língua portuguesa. Juscelino, nós fizemos o seguinte desenho aqui para que fique mais fácil para que você alcance. A prova tem que se concentrado muito nesse ponto especificamente. A língua portuguesa, aquela que é oficial no nosso país, aquela que vai nos nossos textos, nos nossos tratados, no nosso livro, nós temos aqui um conceito. Deixa eu avançar aqui para você. Olha para a gente, para esse quadro aqui. A língua portuguesa, elas não variam. Essa é a regra maior. Diferentemente de seu subconjunto. Olha para cá, fala. A fala, ela é variável. A língua, não. Imagine que num time de futebol, todos são jogadores, mas nem todos se comportam da mesma maneira. Nem todos têm a mesma velocidade, a mesma inteligência ou se posicionam no mesmo lugar. A fala é a utilização individual da língua, a forma como cada um manipula a língua. Entendendo língua e fala desse jeito, a língua universal e a fala como uso individual da língua, nós chegamos ao nosso quadro, que é esse aqui. Então, olha para cá, a língua ela é invariável. Por isso que ela pode ser sistematizada em gramáticas e em dicionários. Ela pode ser ensinada justamente por isso. A língua invariável e a fala, de forma oposta, supervariável. Ela se altera por fatores diversos, a fala. Por uma situação geográfica, você não fala com a sua mãe, igual fala com o seu irmão. Você não fala com o seu patrão, igual fala com um colega de trabalho. E é justamente nesse ponto que a prova, por várias vezes, tem cobrado se você consegue reconhecer
a utilização da fala no momento específico. A prova quer saber sua inteligência desse nível, a situação da formalidade e informalidade, que vamos já abordar. Olha para cá, a fala, a língua, ela é coletiva e a fala é individual. A língua ela pode ser sistematizada, como eu disse, em dicionários de gramática. A fala não. Por ser variável, por cada indivíduo manipular da sua forma. Imagine só, imagine como um grande guarda-roupa. Isso. E você veste uma roupa para cada circunstância que vai viver. Tem a roupa de ir para a academia, tem a roupa de ir para a escola, a roupa de trabalho, a roupa de dormir, a roupa de praticar esportes. Então, peraí, se tem uma roupa para cada circunstância, a fala também. Da mesma maneira, temos que nos vestir da fala adequada para a circunstância que vamos viver. E essa adequação da fala, como eu disse, tem sido durante muito tempo a prova, quer saber como você se posiciona. Então, a língua como padronizada e a fala mutante, porque ela se altera, como eu disse anteriormente, por fatores diversos. Tendo isso por raciocínio, vamos chegar ao seguinte. A mesmo instituto que elabora essa nossa prova é o Instituto Anísio Teixeira. Ela nunca cobrou nomes técnicos para a alteração da fala. Não, a prova nossa, aqui, o mesmo instituto que elabora a nossa prova, a do Enem, é quem elabora a prova ANA, quem elabora a prova do IDEB, quem elabora a prova do ENAD. Nas questões do ENAD, eles cobram os nomes técnicos das alterações da fala. Na nossa prova, não. A prova do Enem tem comumente te cobrado, ela tem te colocado numa seguinte circunstância. Já houve questões, por exemplo, em que foi trazida uma carta, uma correspondência, em que aquele que emitiu a carta emitiu ao presidente da República. E ele utilizou uma roupa, uma fala para aquela circunstância. Ou seja, se ia escrever ao presidente da República, se exigia, no mínimo, um nível de formalidade. A prova já trouxe, no novo Enem de 2009, para dar um exemplo, pedindo para que você escrevesse uma carta de solicitação de emprego e perguntando que nível de fala você utilizaria. Então, peraí, uma carta de solicitação de emprego, por óbvio, minimamente exige uma certa formalidade. Então, que você, quando você for cobrado, por exemplo, quando escreve uma mensagem no seu WhatsApp, você não se patrulha tanto, né? Então, com essas alterações de fala, a prova nos trouxe uma questão que serve muito bem de exemplo para a gente. Eu trouxe aqui um texto conhecidíssimo de um poeta cearense que não alisou banco de colégio, mas isso não quer dizer que não foi gênio por isso. Patativa do Assaré, vem comigo aqui nesse texto, cola aqui e diz assim: vivo do currá pro mato, sou correto e muito exato, por farta dizer, ele trato, nunca um bezerro morreu. Se alguém me vê trabalhando, a bezerrama curando, dá para ficar imaginando que o dono do gado é eu. Você percebe em Patativa da Assaré essa sonoridade. Olha só o universo que ele traz e fica atento. Se você perceber, Patativa do Assaré utilizou uma fala despatrulhada, talvez tentando se aproximar do universo dos vaqueiros, que não é porque não foi para o colégio, mas que tem uma poesia, vive a própria poesia. A pergunta que foi feita, o texto do Patativa do Assaré, ele não corresponde às expectativas da norma padrão. Mas é justamente para dar verossimilhança, para se aproximar do universo do vaqueiro, para ter esse assunto que aprova. Porque o nosso autor se aproximou com o desvio da norma culta para se aproximar desse universo. Olha só o que a prova te perguntou. Os versos acima estão de Patativa do Assaré, poeta popular cearense. Sua linguagem, olha só, se a prova perguntou pela linguagem, qual foi a fala utilizada nesse texto para se aproximar do universo do vaqueiro, letra A diz assim: necessita de correções para ter valor. Não, é justamente a prova quer saber se você consegue perceber que eu não posso valorizar a fala de alguém porque ela se distancia da norma padrão. Pelo contrário, o poeta, na sua genialidade, tentando se aproximar desse universo, intencionalmente grafou como um vaqueiro se manifestaria. Então, sem dúvida, nossa letra A não é a resposta. A letra B me diz, é incorreta porque imita a fala do vaqueiro. Pelo contrário, está absolutamente correta e não incorreta. Cuidado, não confunda com erro com inadequação. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando você compra uma calça 42, a calça não está errada se ela não dá em você. Não é esse o raciocínio. A calça está inadequada. Então, peraí, erro e inadequação tem uma diferença. A letra C diz que a fala
né, do Patativa do Assaré, representa adequadamente a fala dos vaqueiros. Perfeito. Sua resposta: vivo do currá pro mato, sou correto e muito exato, por farta diz ele trato, nunca um bezerro morreu. Se alguém me vê trabalhando, a bezerrama curando, dá para ficar imaginando que o dono do gado é eu. Vamos lá? Perfeito, galerinha. Sua resposta nesse caso, letra C. Porque não pode ser D, pai. Não pode ser D, porque diz que é inadequada. Do mesmo erro que padece a letra B, padece a letra D. A letra E diz que fere o princípio da linguagem, que afirma todo texto literário deve utilizar como predominante a denotação. Isso é absolutamente absurdo até. Na verdade, a linguagem literária não tem esses grilhões, essas amarras, né? É a conotação, é a predominância. Boa questão, ficou óbvio, ficou fácil aqui para você. Avançando, olha só, precisamos chegar num outro raciocínio. A prova tem exigido, eu trouxe uma questão do certame não é uma questão recente, que aborda esse tipo de inteligência. Vamos lá. Nós vamos trabalhar agora os tipos de discursos. Os tipos de discurso são 3. Ele pode ser direto, o indireto e o indireto livre. E um deles, a prova tem dado uma atenção especial. Discurso direto. Quando o narrador, tentando dar verossimilhança para o texto, ele coloca o personagem para falar diretamente. Ele coloca o personagem com todas as suas características, com todas as suas marcas de fala, com toda a sua psicologia, tentando se aproximar da verossimilhança, o narrador coloca o personagem para falar. E isso é marcado no texto. O discurso direto caracteriza-se por ser aquele em que o narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem. Um discurso direto pode aparecer no meio do texto. Para isso, utiliza recursos de pontuação, como o uso das aspas, como pontos ou travessão, para demonstrar que a fala é de outrem. Esse tipo de discurso normalmente utiliza verbos de elocução que apresentam relação com o verbo dizer, com falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Juscelino, resume. Fácil. O texto, o discurso direto, ele é marcado. O autor, quando coloca o personagem para falar, ele marca. E eu trouxe para ti aqui um exemplo. Olha aqui, cola em mim, diz assim: na cerimônia de colação de grau, os formandos em direito disseram, perceba o verbo de elocução, perceba as aspas para terceirizar a fala, colocar no discurso direto, disseram, 2 pontos, é marcado. O texto do discurso direto vem marcado. Prometo cumprir meus deveres e defender com firmeza e honestidade. Essa é a fala dos formandos. Na letra B temos: da sala do juiz, todos ouviram o réu dizer, 2 pontos, abre aspas, sou inocente, juro. Isso é a fala do réu, colocada no discurso direto. A letra C: com desejo de comer pizza, Rafael decidiu pedir uma pelo telefone. Pizzaria, aqui tem pizza? Alô, quem fala? Alô, boa noite. É o Rafael. Com quem eu falo? Perceba que as falas foram marcadas por 2 pontos, por travessão, para colocar diretamente os personagens para falar. Juscelino, eu reconheço, gostei, o discurso direto ele é marcado. E o discurso indireto? O discurso direto não é. Disse assim, de modo oposto ao que ocorre no discurso direto, nos trechos em que aparece o discurso direto, o narrador não permite que as personagens falem diretamente. Ele acaba por parafrasear as palavras alheias, reproduzindo indiretamente as palavras delas. No plano estrutural, ainda haverá, na maioria das vezes, a presença dos verbos de elocução, seguidas por conectivos, principalmente que. Resumindo o que lemos, se você precisar identificar o discurso indireto, ele é quando o narrador substitui a fala do personagem e por ele se manifesta. É marcado com o verbo de elocução. Vou te dar um exemplo. Olha aqui. Perguntei se alguém escutara o tiro e de que modo o haviam encontrado. O senhor Demétrio não pareceu muito satisfeito com essas perguntas, sobretudo porque revelavam elas mais de um inquérito policial do que propriamente de uma indagação médica. Mas assim mesmo afirmou, opa, presta atenção, olha o verbo de elocução, cola aqui, mas assim mesmo, deixa eu marcar para você, querido, mas assim mesmo
afirmou que o irmão se achava desde cedo limpando o revólver. Perceba que, nesse momento, o narrador, substituindo a fala do personagem, por ele se manifestou, afirmou que o irmão se achava desde cedo limpando o revólver. O narrador não deixa o personagem falar diretamente e se manifesta por ele, e que por diversas vezes manifestara a ele em voz alta o receio de que sucedesse alguma coisa, já que tudo era de se esperar de uma arma velha e emperrada. Juscelino, deixa eu ver se eu entendi. O discurso direto, o personagem fala diretamente. No discurso indireto, o narrador substitui a fala do personagem. Querido, tem mais algum? Tem. E é o que a prova tem enfatizado. Cola em mim. Diz assim: o discurso indireto livre. Deixa eu adiantar a vocês. Diz assim: o discurso indireto livre. Eu preciso que você concentre-se agora no modo turbinado. Fica ligado, não sai daí. Você precisa agora desse momento. Diz assim: o discurso indireto livre. Então a gente vai analisar aqui, professor, qual é? É o discurso o indireto livre. No discurso indireto livre, de forma diferente, nós teremos agora que nos concentrarmos, porque ele necessita de um reconhecimento. O discurso indireto livre nós temos algumas circunstâncias que exigirão de nós, que estamos lendo o texto, uma peculiaridade. Precisamos reconhecer 2 itens. Uma situação que é sine qua non. Precisamos, primeiro, reconhecer se o narrador é ou não em terceira pessoa, porque essa é uma das condições para chamarmos de discurso indireto livre. Primeiro, temos que ter um narrador em terceira pessoa e um narrador onisciente. Juscelino, eu não me lembro, não me recordo desses conceitos. O que é um narrador em terceira pessoa, o que é um narrador onisciente. O narrador em terceira pessoa é aquele que não participa diretamente da história. Ele está fora da história e conta a história de outrem. Conta a história de outrem, esse narrador. E um narrador onisciente, como temos exemplos incríveis, como Graciliano Ramos em seus trabalhos. Nós temos trabalhos do Graciliano Ramos, por exemplo. Ele era um especialista, como Machado de Assis era um especialista também. O narrador onisciente é aquele que sabe de tudo. O passado do personagem, o futuro do personagem, ele sabe o interior do personagem, quem ele foi, ele sabe suas principais características. O narrador em terceira pessoa onisciente é aquele que domina completamente a narrativa. Ele sabe as sensações do personagem. E nós trouxemos aqui justamente uma questão que vai pedir de você esse reconhecimento. Que você reconheça não só o narrador em terceira pessoa, que você reconheça a onisciência do texto. Esse tipo, deixa eu voltar aqui. Diz assim, discurso indireto livre. Olha aqui, cola em mim, diz assim: o discurso indireto livre é marcado pela fusão do ponto de vista do narrador com o ponto de vista da personagem. Isso é importante. É uma fusão entre o ponto de vista do narrador com o ponto de vista da personagem. Juscelino, quer dizer então que vai chegar uma situação que eu não sei quem está falando, se é o narrador ou se é o personagem? Marca aqui. Para que isso ocorra, é necessário que o narrador seja de terceira pessoa, requisito número 1, onisciente, pois somente assim ele conseguirá mesclar o seu discurso ao discurso da personagem. Para que ocorra essa proximidade de perspectivas, os autores utilizam-se de alguns recursos que geram ambiguidade do discurso, o que não permite definir quem fala ao certo. Espera aí, Juscelino. O discurso direto livre é marcado pela fala do personagem. O discurso indireto, ele é marcado pela substituição da fala do personagem pelo narrador. E o indireto livre, Juscelino, o discurso indireto livre, há uma confusão, há uma mistura entre a fala do narrador e a fala do personagem. Para isso, eu trouxe aqui para você justamente uma questão que foi trazida
que foi trazida na nossa prova. O comando da questão me pediu o seguinte. Vamos ler aqui o comando da questão. Diz assim, o comando da questão é esse. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do, ou da. Espera aí. Juscelino, eu recomendo muito isso, que você leia o comando da questão. Ao ler o comando da questão, quando nós formos ler o texto, já vamos municiados. Ele já me disse que há um narrador dentro do comando. O narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento? Que procedimento? Esse acompanhamento das perspectivas, essa confusão, esse conflito entre a fala do narrador, esse conflito entre a fala do narrador e do personagem. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro. Vamos lá, vamos ao nosso texto. Diz assim o nosso texto. Garcia tinha se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Isso é a cara do Machado de Assis. É, esse triângulo amoroso, conhecidíssimo em Machado de Assis. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Perceba como o narrador onisciente que é, ele sabe o interior das personagens, sabe o que as tormenta, né? Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Olha só, esse finalzinho de texto aqui, quando ele me diz, saboreou, Fortunato, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Nesse momento, o narrador agora, falando sobre a reação de um dos seus personagens, ele me deu uma sensação que o personagem estava sentindo. Saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Agora a narrativa se confundiu com as sensações do próprio personagem. Diferente do discurso direto, diferente do discurso indireto, eu tenho aqui essa mistura de sensações, o chamado discurso indireto livre. Juscelino, ele me perguntou no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Que momento elas se misturam? O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro. Que momento eu consegui, por exemplo, perceber que a sensação e a narração se confundiram na letra D. O prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Longa, deliciosamente longa. Então, sem dúvida, sua letra D, nesse momento, o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Olha só, fácil questão? Boa. Vamos avançar. Nós temos aqui um dos conteúdos, sem dúvida, dos mais abordados na prova. Quando alguém me pergunta, professor, em literatura, que assunto mais é cobrado? O assunto mais cobrado, sem dúvida, estatisticamente falando, não tem um mais importante ou menos importante, é o modernismo, uma das escolas literárias do século XX. O nosso modernismo que tem fases, dividido em 3 fases. Nós temos na primeira fase um comportamento dos autores, chamado ela de fase heróica. Essa fase dita heróica, os autores do primeiro momento modernista, eles se comportavam de uma forma anárquica. Eu posso até aqui mimetizar para vocês, olha só, a anarquia, marcada por uma desobediência.
Esses autores, cansados de uma paralisia artística de 40 anos, propuseram uma arte marcada por humor, desobediência, piada, comédia, paródia. Eles eram os autores da liberdade de expressão. A primeira fase desse modernismo. Nós temos, então, essas características da primeira fase do nosso modernismo. E a prova, como já dissemos aqui, trouxe para a gente aqui um texto, um fragmento de texto do Oswald de Andrade, O Rei da Vela. Quero que você reconheça logo de plano uma diferença entre esse texto e demais textos. Aqui é um fragmento de uma peça de teatro. Lembre, a peça de teatro não tem narrador. Ela é estruturada a partir da organização dos diálogos. E aqui eu tenho um fragmento do Oswald. Vamos a ele. Ele é conhecido por seu jeito debochado, um dos mais radicais entre os modernistas. Diz assim no fragmento de texto. A Heloísa pergunta, faz versos? O Pinóquio, o outro personagem, diz, sendo preciso, faço quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Minha filha, o que precisar, eu sou pau para toda obra. Ela perguntou, você faz versos futuristas? Ele responde, não, senhora, já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento. Mostra a faca. Isso é uma rubrica. É uma coisa que não é para ser falada, mas sim encenada. E fiquei passadista. Aqui eu tenho um diálogo. Ela pergunta se ele faz versos. Ele diz que faz todo tipo de verso, soneto, acróstico, quadrinhas, mas não faz versos futuristas porque não dá dinheiro. A pergunta foi, o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Qual era a postura do público leitor? O público leitor aceitava de tudo, sonetos, acrósticos, menos versos futuristas. Aqui ele faz uma ironia, lembrando que havia uma antipatia com relação a todo e qualquer tipo de modernismo. Então, atribui-se ao público leitor que postura, sem dúvida, esse povo que não aceita essa modernidade, que era antipática a esses modernistas, que era apegada ao passado, era uma atitude conservadora, ao optar por modelos consagrados, como é o caso do soneto. Massa, não é? Olha só, se você ficou aqui, se reservou o seu domingo para assistir a nossa aula, isso mostra o seu compromisso. E temos feito o melhor para que você chegue aos seus resultados. Sem dúvida, sua resposta nesse caso, letra B de bolota da terceira questão. Galerinha, chegamos ao nosso final. Chegamos ao nosso momento final. Espero que temos ajudado aí você a conseguir, né, desembaraçar algumas ideias. Lembre-se, você precisa exercitar e é justamente esse o nosso compromisso, ajudar você na sua tarefa. Vamos lá, todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando e até o nosso próximo encontro aí. Valeu, muita gente dando resposta aqui. Ótima aula, professor, valeu. Valeu, galerinha aí, valeu, Luciana, valeu, Érica, todos vocês ligadão no domingo. É muito compromisso, galera. Olha aí. Beleza! Show de aula, professor Juscelino, muito bacana. Olha, quando a gente fala em Oswald de Andrade, a gente até, vamos dizer, treme nas bases, né? Porque ele que foi o grande inovador, a figura mais irreverente do nosso modernismo, né? Com os manifestos antropofágicos, né? Pau-Brasil. Então, uma figuraça, né? E aí ele faz realmente uma sátira ao público leitor brasileiro da época. Um público extremamente conservador, mais ligado às formas poéticas, né? Ao caso, ao soneto dos parnasianos, né? Então, muito bacana a seleção aí de questões que você trouxe para os nossos alunos. Você vai sair agora desse estúdio e vai para o estúdio 2 participar do Bora Papear com a professora Viviane Holanda. Grande abraço e a gente se vê proximamente. Até mais, querido. Beleza, professor Juscelino aí, que aula maravilhosa. Aí, pelo que vocês estão manifestando no chat, vocês gostaram da aula do professor Juscelino. Eu digo mais, ele vai voltar outras vezes aí, não é?
porque realmente é fascinante a didática que ele tem, a facilidade que tem de passar os conteúdos aí direitinho, né? Então, nós vamos para o Bora Papear. Em seguida, nós vamos trazer mais um quadro nosso, né? Então, fique aí com a professora Viviane Holanda. Bora papear? Já está aqui conosco no estúdio 2 do canal Educação, no nosso terceiro Bora Papear de hoje, professor Juscelino. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Queria agradecer o convite, né, e também a participação. Estou vendo aí que muita gente participou, né? Eu achei maravilhosa a experiência de trazer o máximo que a gente puder de conhecimento aqui para a galera. Bom, professor, primeiro eu quero dar os parabéns. Eu tenho certeza que você, na sua tela de retorno, conseguiu pegar. E eu queria pedir ao João, meu diretor de imagem, que mobilize aí o chat para que a gente veja quantas palmas, quantos parabéns, como foi lindo o feedback dessa aula de hoje, não é? Olha aí, aula nota 1000, excelente aula, professor. Muito obrigada, parabéns. E aqui está chegando aqui alguns recados aqui da produção. Um grande abraço, eu quero mandar um abraço carinhoso para todos os monitores da nossa sala de aula online, não é? Um grande abraço carinhoso. Estamos com saudade dela, mas estamos com ela todos os dias em nosso pensamento. É a professora Nereida Áurea, a quem, em nome dela, eu quero saudar e mandar um alô e um parabéns e um agradecimento especial para todos os professores e professoras do Piauí. Bom, mas aí, diante de tantos parabéns, diante de tantas palminhas, eu quero aqui aproveitar o comentário do Júlio César, da Vanessa Rodrigues, do Jack Souza. Aí o Jack Souza perguntou: professor, o senhor poderia dar uma dica para melhorar a interpretação dos textos? Posso sim. Olha só, Jack, sem dúvida, o conselho é repisado por muitas pessoas. A interpretação, ela é resultado, consequência, efeito colateral das suas leituras. Então, começar a leitura, e isso vem com o tempo. Necessita, às vezes, por exemplo, é difícil você começar, vou começar em Machado de Assis. Eu recomendo que você visite outros universos de leitura. E é justamente essa convivência com a leitura que a cada dia vai construindo, né, um tijolinho a mais nessa casa inteira, né, que vai melhorar a sua capacidade, habilidade de sintetizar, resumir e interpretar. Leiture-se que com certeza você vai conseguir obter o seu sucesso. A leitura ela vai conseguir abrir portas e você vai melhorar a sua interpretação, com certeza. Mas tem aqui algumas perguntas no roteiro, mas eu vou me valer aí das perguntas da Vanessa Rodrigues agora. Professor, o que fazer quando eu não conseguir interpretar uma questão? Eu acho que essa é uma questão muito, muito subjetiva, não é? Mas aí vale uma dica para a Vanessa e para outros alunos. Vanessa, eu dou algumas recomendações. Claro que você tem que manter a calma, a prova não tem esse lance da pegadinha, isso não é uma lenda. Eu recomendo que você leia o comando com bastante atenção. O comando da prova é um comando claro, direto, e pede para que vai te pedir o que você vai ter que executar. A leitura do comando já até te prepara, já dá algumas dicas. Se na leitura do comando, se fizer menção a um narrador, você já exclui, por exemplo, o gênero. Vai ter que pertencer ao gênero narrativo, se há um narrador. O comando pode falar em eu lírico. Se falar no comando sobre a ausência de narrador, você já vai preparar. Então, eu vou ler um fragmento de uma peça de teatro. Então, acalma. A leitura do comando, ele já vai te municiar. Então, recomendo, leia o comando da questão, depois você parte para o texto. Não esquece, lá todos os textos da prova, eles vêm dizendo a referência. Imagine só, você localizou um texto do Oswald de Andrade. O que é que você faz? Você aciona os dispositivos das suas aulas de literatura. Quais são as características do modernismo? O que é que o Oswald, né, tinha como característica principal? Você tenta localizar a data, por exemplo, está lá, a fonte de onde foi retirada. Você encontrou um texto de Machado de Assis, se prepare.
você já aciona o que sabe sobre realismo, as características individuais do Machado de Assis, e com certeza, essa leitura das informações periféricas, elas são armas importantíssimas que facilitam e melhoram a leitura do texto. Excelente. E falando sobre Machado de Assis, vale a gente lembrar sobre clássicos, né, professor? Acho que esse Bora Papear de hoje vai sair com um tempinho maior. Meu diretor de imagem vai já me reclamar, mas está chovendo de pergunta no chat. Eu ainda não consegui mandar nenhum abraço, nenhum alô. Ainda tem pergunta no roteiro, mas eu vou aproveitar que você comentou sobre Machado de Assis para falar sobre a importância da leitura dos clássicos, dos autores e das obras clássicas para a prova do Enem. Qual a importância deles estarem com mais intimidade, fazer leitura sobre os clássicos? Sem dúvida, os clássicos são os mais visitados na prova. Claro, imagine só uma prova sobre futebol. Com certeza vai estar lá o Pelé. Por que, professor? O Pelé, se eu vou falar de futebol, não poderia faltar o Pelé. Se eu vou fazer uma prova de literatura, seria impossível faltar o Drummond, a Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Ferreira Goulart, Machado de Assis, Castro Alves. Então, independentemente do tempo, os clássicos eles são sempre visitados pela prova. A prova, ela traz... A prova não tem esse lance da pegadinha, tudo como já dissemos, é lenda, e ela vai trazer autores que são expressões máximas de suas escolas. Então, os clássicos são sempre recomendados. Valorize a leitura dos clássicos. Uma prova sem Drummond, uma prova sem Machado de Assis, sem Vinícius de Moraes, é difícil de se imaginar uma prova assim, né? Daí a importância da leitura dos clássicos. Maravilha. Tem Maria Clara e tem o Jack Souza. Eu vou ler primeiro a pergunta do Jack Souza. Professor, lê o comando antes de ler o texto é uma boa estratégia? Com certeza, concordo com você. O comando, ele traz informações. E uma boa leitura de comando já te municia, te arma, te prepara para o que você vai encontrar no texto. E você vai extrair do texto justamente aquilo que o comando te cobrou. Aí você consegue fixar mais a sua energia na leitura, especialmente porque você já teve a consciência do que o comando está te trazendo. É isso, né? Perfeito. Então, vamos lá. Maria Clara, você já até respondeu anteriormente, mas para não deixar de considerar o que a Maria Clara diz, professor Machado de Assis cai muito no Enem? Pois é, como já dissemos, Machado é, sem dúvida, um dos clássicos. E a prova tem enfatizado nomes clássicos da literatura brasileira, com certeza. É isso mesmo. Meu tempo está acabando. E aí, uma pergunta aqui do nosso roteiro. O que a banca examinadora espera do candidato do Enem em relação às variáveis linguísticas? Essa pergunta foi maravilhosa. Você tem que saber a diferença entre erro e inadequação. A prova vai tentar, em algum momento, associar a linguagem que foge da norma padrão a erro. Isso não é verdade. Tem uma diferença entre o que é errado e o que é inadequado. Se você for confrontado numa circunstância de escrever uma carta de solicitação de emprego, você tem que usar a norma padrão, é a adequada. Mas imagine só, se você vai escrever a uma namorada sua, isso tem uma certa informalidade. As tirinhas, as charges fazem muito isso. Eles fazem justamente essa... Para criar o humor, eles trocam a circunstância da formalidade pela informalidade. Isso é muito comum, é uma competência inteira, a número 8, com 3 habilidades. Linguagens têm o maior número de competências, mas tem 30 habilidades como as outras áreas. Mas tem uma competência específica, a número 8, que fala só sobre variação. Então, espera uma canção de rap, pode ser uma letra do Patativa do Assaré, pode ser uma fala de um personagem caipira, pode ser justamente esse desvio da norma numa situação real, a prova vai te confrontar. Com certeza, esperadíssimo. Então, vamos à competência 8. Fixem nessa competência, porque habilidades são basicamente um número muito similar na matriz de competência do Enem, mas habilidade 8 é para a gente frisar nisso daí. Eu queria mandar um grande abraço para a professora Otacília Siqueira. Ela é mediadora das nossas turmas dos cursos concomitantes do eixo de Gestão em Negócios em Recursos Humanos na região de Manuel Emídio, 14ª Regional, lá em Bom Jesus. Em seu nome, professora Otacília, eu quero dar o meu grande abraço, gratidão a todos e todas as professoras do Piauí inteiro, que é quem faz o chão da escola tremer, está fazendo falta, já a gente está de volta, mas a gente vai conseguir, nós já estamos vencendo, tá bom? E aí a Edilene Oliveira pergunta, quais livros que você indica para fazer leituras? Pois é,
A prova não tem um roteiro de obras literárias específicas, não tem como outros certames de vestibulares. Sem dúvida, nas aulas de literatura você foi apresentado cronologicamente a vários autores, que você, com essa experiência diversa, que tem que ser realmente diversa, você fez experiências em prosa, em versos, mas, como já dissemos, não tem uma lista específica. Matematicamente, estatisticamente falando, os clássicos mais aparecem do que outros autores. Não tem uma lista de um roteiro específico. Mas ler um clássico é sempre bom, sem dúvida. A experiência com Graciliano Ramos, com Cecília Meirelles e outros da mesma lavra, né, te ajudarão muito, muito, muito a ter sucesso na prova. Porque vai criando um percurso, vai criando um roteiro. É como se eles montassem um cardápio à disposição do próprio estudante para ter o preparo cada vez melhor, né? E maior. Perfeito. Bom, tem muita pergunta aí, minha gente, mas a gente já estourou o tempo. Eu vou só ler o comentário do Amadeilson Oliveira, que diz: gostei, essa live foi muito boa e produtiva. Muito obrigada. A gente sempre faz com muito carinho, prepara o roteiro, prepara os professores, convida, e a gente faz tudo com muito amor e carinho para que todos vocês vejam o sentido de estar aqui nas nossas lives todos os domingos, e lembrando que ela fica disponível na plataforma do Canal Educação, portanto, você pode acessar a plataforma em acesso às aulas e vai ter esse conteúdo todo disponível para você a hora que você realmente gostar e precisar acessar mais uma vez para lembrar o conteúdo. Aí tem mais uma pergunta, aliás, tem várias perguntas, mas nosso tempo já acabou, tá bom, professor? Quero deixar aqui o canal aberto para que você venha novamente mais vezes. Foi realmente uma aula muito prazerosa de se assistir. Eu agradeço o convite, toda a equipe do Canal Educação. Queria também mandar um forte abraço ao Colégio Domício Magalhães, no Promorá, ao 7 Fontes Biapina, no Renascença, na figura da professora, na nossa diretora, Anne Ferro. Ana! Um grande abraço a todos os alunos do Fontes Biapina, no Renascença, e no Promorá, ao Domício Magalhães. Obrigado minha querida Ana, grande abraço para você, minha colega de trabalho de longas datas. A gente viajou pelo Piauí, nas estradas do Maranhão também. Tenho um grande carinho pela Ana Ferro, e eu quero mandar em seu nome, aqui aproveitando a mensagem do professor Juscelino, mandar um abraço para todos os professores que fazem essa escola, que, por sinal, foi uma das que ganhou o Prêmio Gestão esse ano, em 2020, né? É isso daí, professora Viviane, no Bora Papear com o professor Juscelino, que deu uma excelente aula aí de linguagens, não é? De linguagem, pegando esses aspectos da linguagem, a língua, a fala, não é? A própria linguagem no sentido mais amplo, né? Trabalhou também a parte do modernismo, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas o modernismo é a escola mais cobrada. Não é nem em todos os vestibulares. É o modernismo. E como ele bem falou, para efeito didático, o modernismo é dividido em 3 fases, 22, 30 e 45. Deixa eu pedir uma coisa aí para você. O professor falou muito aí de linguagens, de leitura, não é melhor dizendo, de leitura. E vocês sabem que a leitura é fundamental, não é? É a leitura que faz o escritor. Quem vai fazer redação tem que se acostumar com isso, tem que ler tudo. Desde bula de remédio, pichação em parede, letreiro de caminhão, a literatura de banheiro, uma mensagem que está escrita numa camisa. Você tem que ler tudo, os clássicos, você tem que ler os autores contemporâneos. Anotem. Eu acredito que todos vocês estejam aí com um cadernozinho aí, uma caneta do lado, ou um lápis, não é? Eu vou ditar aí uma frase, que eu quero que vocês tenham sempre essa frase em mente, tá certo? Sempre em mente. Sempre coladinha, tá certo? Em vocês. Então, vocês vão abrir aspas, não é? Porque não é uma frase minha. É uma frase de alguém. Alguém disse essa frase. Eu também não sei de quem é essa frase. Já pesquisei, mas não encontrei. Mas é uma frase felicíssima, não é? Eu tenho inveja, eu gostaria de ter feito de ter escrito essa frase, não é? Então, diz assim, abre aspas, né? Vocês vão abrir aspas, né? E vão escrever assim, ler é descortinar infinitos horizontes.
Aí vocês fecham aspas. Ler é descortinar infinitos horizontes. A frase é essa daí, que é sensacional. Ler é descortinar infinitos horizontes. Ou seja, você ao ler, você viaja, você descortina, ou seja, você se depara com outras realidades, com outros mundos, mundos verdadeiros e mundos também, o quê? Ficcionais. Observe que nós estamos incentivando muito a leitura para vocês, não é? Nós temos o Ler para Escrever Melhor, que é o sorteio dos livros. Nós temos também Bora Ler. O primeiro livro que nós sugerimos é um livro contendo os 30 melhores contos do Machado de Assis, que o professor Juscelino fez menção também. Esse é um autor que sempre cai no Enem e em todos os vestibulares, porque ele é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Tá bom? E eu vou sugerir também um livro para vocês começarem a ler a partir de agora. Ou seja, é uma leitura por mês. É um livro por mês. E significa dizer que nós começamos aí em julho, então julho, agosto, setembro, outubro, novembro, vocês vão ler 5 livros de autores diversos. E aí vocês vão atingir uma marca superior à média de leitura do brasileiro. A média de leitura do brasileiro são 3 livros por ano. Olha lá, por ano. Então, significa dizer que nós estamos lendo muito pouco. O brasileiro lê muito pouco. Daí vocês lembrarem que no Enem passado, somente 28 alunos, e nenhum do Piauí, tirou a nota máxima. 28 alunos, só que fizeram a prova de redação quase 3 milhões de candidatos. Olha lá. E nós lançamos agora, na sexta-feira passada, um novo projeto que está dentro desse guarda-chuva do Pré-ENEM SEDUC, que é redação nota 1000. Nós colocamos como objetivo para este ano atingir a redação nota 1000. Alunos nossos da rede estadual de ensino vão cravar nota 1000, que vai ser um feito, né? Nós já atingimos o quê? 900, 920, 930, 950. Neste último Enem, nós chegamos até 980 pontos. Mas faltou um pouquinho para a gente chegar ao quê? A nota máxima. Perceberam? Então, todo mundo vai se juntar para a gente conseguir essa nota máxima. Porque lá no passado, nós tínhamos colocado como desafio aprovar alunos nossos para medicina, para direito, para odontologia, ou seja, para aqueles concursos, para aqueles cursos tidos como inacessíveis, inatingíveis. Agora não, todo ano a gente aprova para medicina, para direito, para odontologia, para aqueles cursos que eram tidos como difíceis. Então, hoje não existe essa coisa de difícil. E toda vez que bater aquele desânimo, que às vezes bate, não pense que vida de estudante é uma vida fácil, não. Não, é uma vida dura. Mas você tem que compreender desde cedo, ainda jovem, que a maioria de vocês, ou a grande maioria de vocês, é formada por jovens, né, entre 17 e 24 anos, não é? Os alunos estão entrando aí com 16, 17 anos no ensino superior. Na minha época, nós entramos com 21 anos. Olha lá, o quanto houve, vamos dizer, uma melhora nesse sentido. Então, toda vez que bater o ânimo, você deve lembrar de quem? De Machado de Assis. Porque ele é uma referência na literatura brasileira, ninguém pode abrir a boca e falar assim, eu conheço a literatura brasileira sem ter lido Machado de Assis. Aí você está cometendo uma verdadeira heresia. É uma heresia, é um absurdo. Porque não dá você falar assim, eu sou apaixonado pelo futebol e você não conhecer a façanha do Pelé. Você nunca ter ouvido falar no Pelé. Ora, mas como é que tu é apaixonado por futebol e não conhece o melhor jogador do mundo? Ou então nunca ouviu falar em Garrincha, Mané Garrincha. Então você não pode falar de literatura sem ter lido o Machado de Assis. Sentiram o drama aí, tá certo direitinho? Então ele é um exemplo literário e ele é um exemplo o quê? De vida. Aí onde eu quero chegar.
Um exemplo de vida, porque ele tinha tudo para dar errado e deu certo. Porque ele era negro, ele era favelado, ele era gago, ele era epilético, ele não terminou nem o ensino médio e se tornou o quê? O maior escritor brasileiro de todos os tempos e o maior escritor negro que a humanidade já teve, já produziu. Olha que maravilha. E o Hélio, como é que ele estudava, professor? Por conta própria. Ele era um autodidata. Já ouviram falar desse termo? Autodidata. O que é o autodidata? É aquela figura que se faz por conta própria. Mete a cara nos livros e estuda por conta própria. Isso é possível, e se era na época do Machado de Assis, imagine vocês hoje. Vocês têm muito mais facilidade em estudar. Está aí o mundão à disposição de vocês. A internet é um mundão, tem tudo na internet. Beleza? E os nossos alunos do ensino fundamental estão ganhando livro de todas as disciplinas. Você quer o quê? Sabe o que é que você deve pedir, como eu faço isso diariamente, ao acordar? Saúde. Tá certo? Eu peço saúde. Me dê saúde. Meu anjo da guarda, me dê saúde. Jesus Cristo, me dê saúde. Deus, me dê saúde. Minha mãezinha que foi para o céu, me dê saúde. Porque o restante é o quê? Eu traço. O importante é você ter saúde. Aí você tem que correr atrás. Beleza? Tá legal? Entenderam essa mensagem aí direitinho? Então tá bom. Vamos agora para um quadro também que é muito bacana. E esse quadro também está fazendo sucesso. Que é o Fala Consultor. O Fala Consultor é apresentado pelo Felipe, o Felipe Lopes, tá bom? Solta aí, por favor. E aí, gente, tranquilo? Então, hoje a gente vai fazer uma continuação do que o professor Wellington conversou com vocês. Ele falou do plano de estudos em um momento, e depois a gente conversou um pouco sobre isso e como pode ser feito. Eu vim trazer algo para complementar essa ideia. Nós vamos falar hoje do raio-x do Enem. Mas, Felipe, o que é o raio-x do Enem? Gente, um raio-x você vê o que tem dentro, você vê o seu osso. Pensa na prova. A prova é um envoltório. O que tem dentro? Questão. O raio-x, ele data as questões, quantas questões, qual o percentual delas que caiu, quais os assuntos delas. Então, é basicamente isso. E é muito importante para vocês fazerem o planejamento de vocês, tá bom? Vamos lá. Nós do grupo, no pré-ENEM, na sala de aula online, são várias, tem um dos nossos monitores que ele faz um levantamento disso também, ele tem o material próprio dele, colocou lá. Muito bom sinal, quem tiver lá é só pedir que a gente coloca. Mas vocês podem encontrar na internet vários deles, existem diversos. Só pesquisar e usar ele para fazer o planejamento de vocês, tá bom? Então, como é que funciona esse raio-x? Vocês vão ver aqui, é muito simples. O raio-x, ele faz esse levantamento, como aqui vocês estão vendo, das questões que já caíram no Enem. Vocês podem ver, por exemplo, esse aqui que eu peguei, ó, é da primeira e segunda aplicação de 2009 a 2019. O assunto, quantidade de questões, percentual. De qual área, Felipe? Matemática e suas tecnologias. Assunto, quantidade, percentual. Em todos eles é do mesmo jeito. Mas, Felipe, como a gente sabe quais questões a gente deve fazer? Quais assuntos a gente deve fazer? Gente, vamos lá. Vamos pensar duas coisas. Primeiro, sim, de tudo. A lógica. Vocês estão vendo ali naquela lista, lá embaixo tem matriz. Caíram 3 questões. Gente, você vai gastar a maior parte do seu tempo de estudo em matriz? Não, você não vai. Caíram 3 questões. Mas, boa parte do seu tempo de estudo ele pode ser gasto em aritmética. Olha a quantidade de questões que caem de aritmética. Entende? Então, essa é a questão dessa parte da lógica. Depois, a gente também tem que lembrar que na prova, questões fáceis, médias e difíceis. Eu falei para vocês, se lembram? Existem mais fáceis do que médias e, por conseguinte, mais fáceis do que difíceis. Então, a maior quantidade de questões são fáceis. Os assuntos que têm maior quantidade de questões têm uma chance maior de cair em questões fáceis também, por conseguinte. Então, por exemplo, esses assuntos como escala, razão e proporção, como aritmética, gráficos e tabelas, são assuntos que são primários, que são mais básicos, que vocês aprendem eles no ensino fundamental, que são necessários para outros conteúdos. Então, é mais fácil cair em questões desses assuntos em nível fácil. E como vocês podem ver, tem muita questão.
Gente, vamos fazer aqui um cálculo que besta. Vamos lá. Aritmética, gráficos e tabelas, estatística. Gente, 9% mais 7,5%, isso aqui já dá 16,5%, mais 7,5% de novo. Isso aqui já vai dar 24% de todas as questões da prova de matemática. Isso é muita coisa. Imagina você saber fazer 1/4 de toda a sua prova de matemática com assuntos que não são absurdos. Vocês viram no ensino fundamental. Então, é isso que você tem que usar para fazer o estudo de vocês, o planejamento de vocês, beleza? Vou mostrar aqui para vocês dessa mesma empresa. Eles também fizeram de humanas. Ó, assunto, quantidade, percentual. A época, a área de humanas. E existem vários assim ao redor. Vocês podem ver, ó, que aqui é só história. Eles também têm de geografia, de todas as áreas, filosofia, sociologia. Então, levando em conta, como é que você vai montar o seu planejamento? Com os pesos, porque você vai se planejar para um curso específico, o seu curso, a sua vontade do que você quer estudar. Depois, qual é a segunda coisa? Você vai levar em consideração a TRI, questões fáceis, médias e difíceis, com aquele raio-x Enem que vocês viram. Naquele raio-x, vocês podem ter uma noção mais ou menos do que pode ser. Falei para vocês. Por último, essa questão do raio-x. Vocês usam ela para saber onde vocês vão gastar a maior parte do tempo de vocês. Mas não menos importante, vocês têm que ser honestos consigo mesmos. Vocês têm que ter noção do seu nível de conhecimento. Gente, eu falei para vocês antes, a prova é questão, vocês têm que fazer questão, têm que estudar com questão. Conteúdo teórico e questão. Conteúdo teórico e questão. O tempo todo, questão. Façam muitas questões. O tempo inteiro. Questão, 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 questão. Então, assim, como é que você pode saber o quanto você sabe? Gente, pega 10 questões de um conteúdo. Acertei 5. Então, mais ou menos. Acertei 7. Estou indo bem. Acertei 10. Estou muito bem. Eu vou revisar esse conteúdo daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Nunca esquecer completamente. Mas saber que vocês devem gastar a maior parte do seu tempo nesses assuntos que vão realmente dar ponto para vocês. Entende? É uma coisa que é cíclica. Vocês têm vários meses para estudar. Então, basicamente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso, gente. Era para o planejamento de vocês. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e eu espero que vocês utilizem isso direitinho. Se vocês usarem, eu confio plenamente na capacidade de vocês de conseguirem se superar e conseguirem uma aprovação no ensino superior de vocês. Então é isso. Bons estudos, gente. Nós tivemos o quadro Fala Consultor, com o Felipe Lopes, né? Toda semana ele traz informações importantíssimas para vocês, não é? Olha, nós vamos para a nossa última aula, né? E a nossa última aula é redação, exatamente. Redação. É considerada essa matéria, não é? Essa prova, o bicho-papão dos alunos, né? Tem muitos alunos sem conseguir dormir, porque é praticamente a prova que está definindo a entrada ou não do aluno no ensino superior. Para vocês terem uma ideia, no Enem passado tivemos apenas 28 alunos com nota máxima, né? E milhares acabaram zerando a prova de redação. Olha, isso daí, tá entendendo? E, professor, o que é que leva a zerar a redação? Vários motivos, né? Dentre os quais você entregar a folha em branco. Tem muita gente que não consegue escrever nada, nenhuma linha sequer. Um segundo aspecto, se você não escreve no mínimo 8 linhas, quer dizer, se eu escrever 7, você está eliminado, você zerou a prova. Então, o mínimo 8 linhas e o máximo 30 linhas. Um outro fator que te leva a zerar a redação é quando você foge à estrutura da dissertação argumentativa. Olha, isso é fundamental você saber disso. Porque você está diante de quê? De um tema. É um tema que apresenta um problema. Então, você vai defender uma tese. Então, tem a tese, você vai argumentar sobre esse teu ponto de vista que você está defendendo e você vai concluir apresentando o quê? Solução ou possíveis soluções. Então, se você não seguir essa estrutura, ou resolver colocar, por exemplo, receita de bolo,
ou contar uma historinha da tua infância, ou pegar a Bíblia e, vamos dizer, enumerar passagens da Bíblia. Então, você zerou a tua, tá certo, a tua prova. Então, tem que ter muito cuidado com isso daí. Tá, gente? Um outro motivo que ocorre geralmente, né? O tema é uma coisa e o aluno aborda, tá certo, um outro assunto completamente diferente, que não tem nada a ver. Aí tu zerou a tua prova. Como é que está falando lá, por exemplo, de discriminação racial? Aí tu vai falar da seleção brasileira perdendo para a Argentina. Mas, professor, perder logo para a Argentina. Olha lá. Quer dizer, era uma coisa e você falou sobre outra completamente diferente, né? Então, bora...